Bom, sétimo ano, vamos começar então nosso conteúdo. Hoje a gente vai dar início ao capítulo 3 aqui, que fala sobre a diversidade indígena brasileira. E a gente tem uma obra aqui, Indígenas em Foco, da Arissana Pataxó. E olha que interessante, muito bonito, muito colorido. E a gente tem aqui, né, uma cena um tanto quanto diferente. Vamos lá, vamos ler então pra gente debater um pouquinho sobre essa pintura aqui, tá? Na página 36 e 37. Existem muitas etnias indígenas no Brasil. Elas têm manifestações culturais diversificadas e contribuíram, cada uma do seu modo, para a formação da cultura brasileira. Vamos conhecer algumas manifestações artísticas dos povos indígenas. Então a gente vai, introduzir aqui nosso conteúdo. E no finalzinho da página tem duas perguntinhas aqui que a gente vai fazer para pensar um pouquinho sobre essa cena, essa obra de arte aqui. Letra A, observe a imagem. O que a pessoa representada está fazendo? O que eles estão fazendo aqui, sétimo ano? É um índio, né, tirando foto. B, que aspectos da imagem mais chamam a sua atenção? O que mais chamou a atenção de vocês aqui, gente? É um índio todo caracterizado, né? Que dá a entender que é um índio que está mais... Como eu vou falar para vocês? Ele ainda não foi inserido na civilização, porque ele tá com as características, ele não usa roupa, né? Como homem branco. Porém, ele usa de recurso tecnológico, a máquina de tirar foto. Lembra que a gente estudou sétimo ano aqui, quando a gente estava tendo aula ainda, aquele grupo que cantava rap indígena? Então a gente vê aí, né, isso aqui vem também trazer junto, ó, que o índio, ele tá inserido ali, né, ele tá atento às novas tecnologias. Vamos começar então, página 38 e 39. Artes indígenas. Para entendermos um pouco sobre a diversidade das criações artísticas indígenas, precisamos primeiro perceber a quantidade de etnias indígenas que o Brasil tem. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010, são mais de 800 mil indígenas vivendo no Brasil. Ele se divide em 300 etnias como Carajá, Bororó, Cadiuel, Yanomami e tantas outras. Você consegue imaginar a diversidade das criações de mais de 200 povos diferentes? Realmente é uma riqueza incrível, por isso chamaremos essas manifestações tão variadas de artes indígenas no plural. Então vai englobar todas, né, esses 300 povos diferentes, tá bom? E aí tem características em comum. A gente tem aqui uma pintura no corpo, na verdade uma pintura no rosto, né, da menina da etnia Kayapó. Vamos lá, características em comum. As artes indígenas possuem algumas características em comum. Para os povos indígenas não existe separação entre a arte e o cotidiano. Em geral, ao produzir um objeto ou pintar o corpo, há uma função de utilidade para cada ação. Por exemplo, um pote de barro é feito para colocar água e uma pintura corporal pode representar a preparação para uma festa. O que se considera belo para os povos indígenas é ligado aos seus valores, a sua organização social e a maneira com que se relacionam com o ambiente. Além disso, as sociedades indígenas, como qualquer outra, estão em constante transformação e isso se reflete em tudo que produzem como manifestação de sua cultura. Página 39. Aqui ele está introduzindo o conteúdo, não tem muito o que explicar, tá, gente? Vamos para a página 39. Arte e artefatos. Os objetos produzidos pelos indígenas são elementos marcantes em sua visualidade. Além da beleza, tudo pode ter valores simbólicos e espirituais para marcar estágios da vida ou indicar a função de uma pessoa na comunidade. E vamos ver então os tipos de arte. A gente começa aqui com a arte plumária. Para a confecção de colares, braçadeiras e cocares, penas e plumas são amarradas de modo preciso em tramas chamadas cordéis. Depois de prontos, esses objetos são utilizados como adorno para se enfeitar para as lutas e festa. A maioria dos povos indígenas utiliza dessa linguagem visual e cada um atribui significados específicos a ela. Então, quanto maior, por exemplo, o pajé dentro de uma tribo,
ele vai usar os adereços dele, vão se destacar. A gente vai reconhecer um pajé, alguém importante para a tribo, pelos adereços. E isso também é uma marca da hierarquia dentro de uma tribo, tá? Então, também eles se enfeitam durante o dia. Porém, quando tem rituais, festas ou guerras, lutas, né, os adereços são diferentes. Então, tudo tem uma simbologia, né, por trás disso. Não é só para eles se enfeitarem. Tem toda uma simbologia e uma hierarquia por trás desses adereços. Então, vamos falar da arte gráfica agora. O grafismo, gente, ele é muito usado no corpo, na pintura corporal e em objetos também, como na cerâmica. Lembra que a gente trabalhou a cerâmica ano passado? A gente fez um pouquinho de argila ali, a gente começou o 7º ano. Então, na cultura indígena, ela é muito usada nas cerâmicas, mas também como arte, como pintura corporal, e eu vou falar um pouquinho delas, tá? Vamos ler. A utilização de grafismo é outra tradição importante para muitas etnias indígenas. De acordo com cada cultura, os grafismos podem ser pintados em diferentes partes do corpo, como enfeites para ocasiões especiais. Esses grafismos também podem ser feitos em objetos, como eu falei, nas cerâmicas, nas moradias e nos adereços. Agora eu quero que vocês destaquem essa parte aqui, ó. Para a realização das pinturas corporais, são utilizados pigmentos fabricados a partir da extração de frutos e sementes, tá? Passa o marca-texto, sublinha, não sei, mas eu quero que vocês destaquem essa parte que é importante. Entre o povo Kayapó, da região centro-oeste do Brasil, essas criações gráficas são chamadas de meoki. As mulheres são as principais responsáveis pela pintura e se inspiram em animais e elementos da natureza, como cobras, jabutis, peixes e cascas de árvores. Destaca também essa frase. Começa lá em as mulheres até o final da frase. Passa o marca-texto aí, tá bom? A gente vai fazer um grafismo no final da aula, tá? No final dessa aula, a gente vai fazer uma atividade aqui de grafismo também. Página 40, continuando. Os grafismos também se aplicam em utensílios de cestaria e cerâmica. E a gente tem aqui, ó, um exemplo de cerâmicas que são usados para vocês darem uma olhadinha, tá? Onde são usados os grafismos. O ceramista modela o barro e deve conhecer bem as matérias-primas e suas características. Os indígenas produzem diversos objetos de cerâmica, como panelas, vasos para cerimoniais funerários, onde as pessoas morrem e aquele corpo é cremado e colocado ali, tá, gente? É como se fossem as urnas funerárias. Bancos e estatuetas. O povo Uauará, da região amazônica, é muito conhecido pelo seu trabalho da cerâmica. Seus utensílios são feitos em grande parte para a culinária e para os ritos de passagem. Os ritos de passagem seriam da morte, funerários mesmo, tá, gente? Quando a pessoa morre, então é colocado ali aquele corpo e cremado, tá bom? E aí vamos ver essa composição dos grafismos aqui, que a gente vai trabalhar aqui na página 41, tá? Os grafismos indígenas são realizados por meio de linhas que formam composições harmônicas. Notam-se nessas composições as seguintes características: a repetição, quando os elementos repetidas vezes; o paralelismo, quando as linhas, né, estão paralelas, dispostas um ao lado do outro; a simetria, o que é simetria? Lados iguais, tá? Quando certa área é dividida em duas partes e suas metades são exatamente iguais. Tá? Simetria. Então não se esqueça: repetição, paralelismo e simetria. E agora, na página 41, a gente vai fazer uma atividade aqui bem legal, que vocês vão trabalhar aqui, ó, o grafismo indígena. Vocês vão continuar fazendo e depois vão pintar para mim. Vocês vão fazer isso aqui, gente, vão estudar para a prova, tá? Mas vão fazer essa atividade na próxima aula, na nossa próxima aula, depois da prova, eu vou fazer a correção. Então caprichem aí. Deem uma olhadinha, se precisar pesquisar na internet, algum modelo para se inspirar, vocês podem pesquisar. Mas na próxima aula vocês vão tirar foto e vão mandar para mim, tudo bem? Então a gente termina aqui nossa aula e estudem para a prova, tá? Vai tá tranquilo, já expliquei para vocês. E na próxima aula a gente continua, né, com esse conteúdo e eu faço a correção da página. Então é isso, gente. Um beijão e até na próxima aula.